O Brasil já registrou 53 casos de febre maculosa ao longo desse ano, segundo dados do Ministério da Saúde. A morte de um casal em São Paulo gerou um alerta sobre a doença. Desde o início do ano, 8 pessoas morreram pelo país por conta dessa febre. Mas, segundo a Secretaria de Saúde do DF, nenhum caso é registrado por aqui desde 2019. E o mais importante, não é preciso entrar em pânico. Cuidados básicos já nos ajudam e a gente está falando de uma doença que é transmitida pela picada do carrapato. Então vamos acompanhar a reportagem. A causa da morte desse casal em São Paulo acendeu um alerta de saúde no país inteiro. Os dois foram diagnosticados com febre maculosa. Aqui no DF tem gente que ainda nem sabe que doença é essa. No momento eu não sei nada, eu só ouvi falar por enquanto. Tem que me informar direitinho sobre isso aí. A Ivone tem apenas uma ideia do que se trata. Não é a febre que vem do carrapato, né? E o que você já sabe sobre essa doença? Nada. O DF tem um histórico de pouquíssimos casos de febre maculosa. O último foi em 2019. Só que em Campinas, São Paulo, o Ministério da Saúde já declarou surto, que é o aumento repentino de uma doença em determinada região. Essa infectologista explica que o contágio não acontece de pessoa para pessoa. É uma doença de transmissão por meio de um artrópode, né, que é o carrapato. E quem causa a doença, na verdade, é uma bactéria, que a gente chama ela de Rickettsia. Tem 2 tipos dessa bactéria. E, geralmente, ela pode produzir quadros da doença leves até uma letalidade, né, dependendo de vários fatores. Mas, assim, o principal agente aí é o carrapato, né, que está infectado com essa bactéria. De acordo com o Ministério da Saúde, só esse ano foram registrados 53 casos de febre maculosa no Brasil. Segundo a pasta, 8 pessoas morreram por causa da doença, só agora em 2023. As regiões Sul e Sudeste concentram o maior número de infectados. A febre maculosa no Brasil ela é mais frequente no Sudeste, na região de Minas e principalmente em regiões silvestres. Então a gente precisa conhecer a epidemiologia e se você for visitar essas áreas, aí o principal é a prevenção. E a prevenção é relativamente simples, é o uso adequado de roupas, de botas, roupas claras, porque se um carrapato subir você vai identificar e você vai retirar. E assim que você for picado por um carrapato, retirar com uma pinça, lavar com água e sabão e ficar atento para os sintomas, procurar o serviço de saúde e falar para o seu médico que você esteve numa região endêmica. Já esse especialista das zoonoses explica que existem formas de evitar a doença. Se você vai num lugar que pode haver carrapato, você tem que, quando chegar na sua casa, depois do passeio, fazer uma inspeção e pedir alguém para te auxiliar nessa inspeção, porque tem áreas que são difíceis de visualização nas costas, na nuca, na coxa, etc., né? Então, é importante fazer uma inspeção rigorosa para que, se você tiver com carrapato, você possa retirar esse carrapato antes que ele te contamine. A contaminação não é imediata. O carrapato tem que subir no ser humano e começar a se alimentar entre 4 e 6 horas contínuas no ser humano para que possa transmitir a doença. Os especialistas também lembram que, se houver o contágio, é importante estar atento aos sinais da doença. Os sintomas eles podem vir desde quadros assintomáticos, poucos sintomas, como um leve mal-estar, dor no corpo. E os sintomas são muito parecidos com várias doenças que a gente tem. Às vezes simula um quadro de dengue, um quadro até de malária, dependendo de onde você está. Então, são sintomas meio inespecíficos, mas eles podem evoluir dependendo das picadas do artrópode, né, do carrapato. Você pode ter quadros alérgicos, ter o que a gente chama de manchas vermelhas pelo corpo, que pode disseminar. E você pode evoluir para alterações neurológicas, alterações pulmonares, sangramento. A febre maculosa, ela tem esse nome maculosa por causar esses eczemas maculomatosos, essas manchas vermelhas. Elas começam, de preferência, nos punhos e nos tornozelos, e depois elas evoluem para o restante do corpo, tanto para a proximidade do corpo, como também para a extremidade.
proximidade. Essa doença ela tem a característica de causar essas lesões nas palmas das mãos e na sola dos pés, que normalmente outras doenças não causam. Apesar da gravidade da febre maculosa, a infectologista reforça que não há motivo para pânico. A gente tem que ter esses cuidados e saber que, por exemplo, aqui em Brasília, a gente não tem circulação de carrapatos infectados. Agora, existem possibilidades de casos? Existem, mas aí tem o sistema de vigilância de zoonose que faz esse monitoramento, tem os laboratórios que vão identificar se está ou não circulando no meio ambiente e aí as medidas adequadas serão tomadas. E toda essa polêmica envolvendo toda essa informação que circula acaba preparando também as unidades de saúde para identificar, como a médica falou, a infectologista, os sintomas são parecidos com muitas outras e a pessoa pode, porventura, ser tratada por uma doença diferente e a doença avançar. Então é importante que todo mundo esteja preparado. Vai para um lugar desse, é protetor solar, é repelente, se pacota inteiro, faz assim uma roupa vedada para você poder curtir o seu passeio, tá? E no mais, tem cura, tem tratamento, vai dar tudo certo.